Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos aqui direto da minha cozinha em mais um evento proporcionado pelo PPG Tour H da UX, aonde está nos proporcionando um show de talentos. Isso mesmo, show de talentos. O que a quarentena tem desafiado você? Você desenvolveu alguma habilidade durante a quarentena? Então esse é o nosso show de talentos promovido pelo PPG Tour H da UX. Eu, Ronaldo Dias, mestrando em Turismo e Hospitalidade, estarei trazendo para você então o pão sourdough, um pão feito com levain, com fermentação natural, aonde eu ganhei um curso online de aniversário ali em julho, já na quarentena, e meio que autodidata, né, assisti aos vídeos e comecei a produzir os meus pães, pães em gerais, vários tipos de pães com a fermentação natural, a fermentação selvagem, o levain. E hoje eu trarei para vocês, nesse show de talentos, uma das minhas especialidades, que é o pão sourdough branco. Eu já estou aqui na minha cozinha com o meu mise en place pronto e com todos os utensílios que nós iremos precisar para produzir o nosso pão sourdough. Então eu irei mostrar para você cada utensílio e cada ingrediente utilizado para a produção do pão sourdough. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu vou mostrar cada ingrediente que vamos utilizar e também mostrarei para vocês cada utensílio que precisaremos para a fabricação do nosso pão sourdough. Ok? Lembrando que este pão é produção minha, ok? O qual eu desenvolvi este talento durante a pandemia. Primeiro, então, o mise en place já está pronto. Nós vamos precisar de farinha de arroz. Eu gosto de utilizar uma farinha com um grão bom, certo? Eu gosto de utilizar esta farinha, então, uma farinha diferente, de melhor qualidade, porém você pode utilizar qualquer farinha que você gostar, que você preferir. Nós vamos utilizar também um baneton. Sim, precisamos de um baneton para a modelação do nosso pão sourdough, e também depois vocês vão ver que ele vai neste baneton e vai para a fermentação a frio. Também vamos precisar de uma tábua ou uma grade, também um pote para depois armazenarmos, né, o nosso pão sourdough, assim ele terá uma durabilidade maior, um bowl com tampa, o nosso levain, que já está aqui prontinho esperando, né, a nossa produção do nosso pão sourdough. Também vamos precisar de sal do Himalaia. Este sal, eu opto por este sal, por ele possuir menos sódio que o sal refinado. Também vamos precisar de 328 gramas de água, isso mesmo, 328 gramas de água, 150 gramas de levain, 12 gramas de sal do Himalaia. Também eu utilizo, pessoal, um termômetro para forno. Porque os nossos fornos, né? Os nossos fornos, eles não registram realmente a temperatura, eles não aferem, né, realmente a temperatura que está. Então, se você tiver em casa, é muito bom ter um termômetro, porque nós precisamos fazer o nosso pão em alta temperatura e controlar essa temperatura para que tenhamos um pão bem desenvolvido, um pão bem saboroso. Também vou utilizar 2 prendedores. Estes prendedores, então, irão na minha panela cocote. Isso, precisaremos de uma panela cocote para a elaboração, né, para a preparação do nosso pão sourdough. Também vamos precisar de uma folha de teflon. Essa folha aqui, já cortei ela no formato, né, do meu pão sourdough, que vai passar depois do meu baneton e vai vir para a folha Teflon. E também, muito importante, precisamos ter uma balança para que possamos medir, né, com exatidão cada ingrediente que nós vamos utilizar
na elaboração do nosso pão sourdough. Ali está o nosso levain, já prontinho, esperando então. A quantidade de levain que nós vamos utilizar, ela é de 150, que corresponde a 30% da nossa receita para 500 gramas de farinha, ok? Já então voltamos com o preparo do nosso pão sourdough. Vamos lá então, pessoal. Acredito que agora vocês não estão me vendo, né? Apenas minhas mãos, mas eu preciso mostrar para vocês de que forma é realizado, é feito o pão sourdough. Como eu falei, precisamos de um bowl e de uma balança, certo? Vamos colocar o nosso bowl sobre a nossa balança, né? Tirando a tara, então, né, do bowl. E vamos utilizar 500 gramas de farinha, ok? De farinha, você escolhe o tipo de farinha que você quiser. Vamos utilizar, então, 150 gramas de levain. Primeiro eu vou utilizar o meu levain, que já está prontinho, no meu bowl, ok? Vamos então aqui ver se nós temos os 150 gramas de levain, certo? 150 gramas bem certinho na nossa balança. Vamos então agora começar o processo de autólise. O que é o processo de autólise, pessoal? É isso que nós estamos fazendo. É água e farinha. Isso é a autólise, já utilizado há muitos e muitos anos atrás. Após colocarmos o nosso levain, nós vamos então colocar nossas 328 ml ou 328 gramas de água. Lembrando, pessoal, que sempre nessa sequência, ok? Primeiro o levain e depois a água. Vamos mexendo então, né? Vamos misturar com uma colher, certo? Lembrando, pessoal, que o benefício do pão com fermentação natural, ele é muito benéfico, vamos dizer assim. Por quê? O seu sabor, ele é incompatível ao pão tradicional, ou seja, o sabor do pão com levain, ele tem aquele sabor mais acentuado, mais azedo. Além disso, ele possui um índice glicêmico mais baixo do que os outros pães. Não quer dizer que você não possa, né, comer um pãozinho tradicional da padaria ou do supermercado, né, que é feito com outro tipo de fermento que não é o fermento selvagem ou o levain. Também, pessoal, o nosso pão natural, o nosso pão de fermentação natural, a digestão dele ela se torna mais fácil, até mesmo para aqueles que são sensíveis ao glúten, isso mesmo, porque devido à sua fermentação, ela é muito lenta e isso colabora então para uma digestão mais fácil. Também pode ser armazenado por muito mais tempo esse pão, você pode armazenar ele por uma semana, 2 semanas, aí é você que vai decidir por quanto tempo vai armazenar o seu pão. E esse armazenamento por mais tempo, ele ocasiona também porque o ácido acético, ele inibe, né, o crescimento de bolor na produção, ou seja, na fabricação desse pão. Por isso ele vai ter uma maior durabilidade. Ele também aumenta, pessoal, o teor das bactérias benéficas. Sim, isso mesmo, ele aumenta o teor das bactérias benéficas ao nosso organismo, ao nosso intestino. E ele possui uma série de nutrientes devido à complexidade da sua composição. Aí você pode perguntar, mas Ronaldo, como eu faço para adquirir o levain? Né? Eu aprendi o levain a partir do zero, certo? Nesse curso que eu ganhei. Então, como autodidata, fui desenvolvendo o levain a partir do zero. Mas eu aconselho você conseguir uma muda, é isso mesmo, chamamos de muda, uma muda de 100 gramas, e você vai ter o seu levain, e você tem todo um processo de alimentação, você vai alimentá-lo, vai cuidá-lo na geladeira, até que ele esteja pronto para o uso. Ok? Lembrando que se você quiser mais contato, você pode me procurar nas minhas redes sociais
ou no meu e-mail da UX, pelo próprio programa de pós-graduação. Meu e-mail está lá. Vamos continuar então com o nosso trabalho. Vamos então agora inserir a nossa farinha. Eu gosto muito desta farinha, ok? Ela é uma farinha italiana, pela qualidade do grão, certo? A qualidade do grão dela é muito superior a uma farinha comum. Eu vou mexendo com uma colher até incorporar bem, né? Até molhar bem o grão, né? Da farinha. Após isso, ó, vocês podem ver, já está se misturando. Com as mãos limpas, certo? Vamos então começar a mexer o bowl, fazendo movimentos circulares e já aproveitando, né, ao mesmo tempo, limpando o bowl, a parede do bowl, certo? Porque esse bowl depois ele vai ficar mais um tempo com o nosso pão sourdough branco. Como vocês podem ver, ela é uma massa com muita hidratação, né? Ela leva bastante água. Ela é uma massa bem hidratada, olhem como ela já está bem incorporada. É uma massa que eu não preciso colocá-la na bancada, né? Para sovar, para amassar. Apenas vou fazendo movimentos circulares e vou colocando a massa de fora para dentro, como vocês podem observar no vídeo. É muito saboroso, pessoal. Quem tiver interesse de fazer esse pão de fermentação natural, hoje, né, na gastronomia ele está bem em alta, certo? Lembrando que eu não tenho ainda, não tenho o curso de panificação, não fiz ainda disciplina de panificação. Então esse é o meu talento que eu desenvolvi durante a quarentena, né? Então esse foi o meu desafio e eu consegui desenvolver o meu pão. Como vocês podem ver, olhem como ela está, já bem incorporada, ok? Nós vamos agora tampar o bowl. Tampamos o bowl, bem tampado. E a nossa massa, né, do nosso pão, vai agora para a geladeira, cerca de 30 minutos, ok? Na geladeira. E já já nós voltamos para ver a sequência e o que aconteceu com a nossa massa. Muito bem, pessoal, depois da nossa massa, do nosso pão com levain, né, nosso pão sourdough branco, 30 minutos saiu da geladeira, vocês podem ver que ele deu uma crescidinha já, ok? Depois desses 30 minutos na geladeira, nós vamos utilizar o sal do Himalaia, 12 gramas de sal do Himalaia. Por que eu prefiro usar o sal do Himalaia, pessoal? Porque 1 grama de sal do Himalaia contém 230 gramas de sódio, ok? Enquanto 1 grama de sal comum, sal refinado, ele contém 400 gramas de sódio, quase o dobro de sódio, né? Então, além disso, o sal do Himalaia, ele tem mais sabor, para mim, né? Eu acho que ele é mais saboroso. E ele contém, então, 230 gramas de sódio por 1 grama, enquanto o normal contém 400 miligramas de sódio. Por que nós vamos colocar, então, pessoal, o sal do Himalaia depois desses 30 minutos? Porque o sal, ele sempre acaba matando, né, um pouquinho o levain, o fermento natural. Então, para que isso não aconteça, a gente leva 30 minutos na geladeira para que o sal não venha interferir tanto no nosso levain. Como vocês podem ver, ó, ela já está uma massa bonita, ó, ficando uma massa elástica. Agora nós vamos fazer o mesmo processo que nós estávamos fazendo antes, vamos bolear, né? Vamos usar essa expressão, bolear a nossa massa do nosso pão sourdough.
dentro do bowl. Percebam que sempre limpando, né, as paredes do bowl, estão limpas, ó. E vamos boleando por 3, 4, 5 minutos. Isso depende da força, né, que você está usando para bolear a massa. Ok? E o sal já está se incorporando à nossa massa. Lembrando que nós utilizamos até o momento, então, o levain, que é a água e farinha. E o nosso processo da nossa construção, aqui, da nossa elaboração, da nossa preparação do nosso pão, toda ela envolve apenas água e farinha, que é a autólise, né? Água e farinha. E agora acrescentando o sal do Himalaia. Conforme a força que você vai colocando na massa e vai bolhando, você já vai percebendo o aspecto que a massa ela vai ficando. Olhem que massa bonita, né? Não preciso mais bolear a minha massa. O que eu vou fazer agora? Tampar o meu bowl e vou deixar descansar por mais 30 minutos, só que agora fora da geladeira. Vamos deixar descansar em bancada, ok? Fermentação agora em bancada. Já foi para a geladeira 30 minutos, adicionamos o sal do Himalaia e vamos deixar no bowl para fermentação em bancada. Teremos 4 processos de fermentação em bancada. Após 30 minutos, vamos fazer uma dobra. Mais 30 minutos, uma dobra, até fechar 4 dobras, ok? Já já voltamos então após os 30 minutos para fazermos a nossa primeira dobra. Olá pessoal, então já passou 30 minutos que a nossa massa do nosso pão sourdough está em fermentação em bancada e vamos ver como ela está agora. Vocês podem ver que ela já aumentou de tamanho após 30 minutos. Então agora os próximos passos, nós vamos realizar dobras, ok? Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Nós vamos pegar a massa de baixo, ok? E vamos realizar dobras. Literalmente realizando dobras. Essa é a nossa primeira dobra. Iremos realizar 4 dobras, ok? Intercalando 30 minutos por dobra. Essa então, nossa primeira dobra, prestem atenção, para que ela vá criando também, né, em cada dobra, ela vai criando essa casca, que será a casca do nosso pão sourdough. Então, primeira dobra realizada. Agora fechamos o bowl, né? E aguardamos mais 30 minutos, realizamos mais uma dobra, ou seja, uma sequência de 4 dobras. Depois da quarta dobra, nós voltamos com o passo seguinte, ok? Então, pessoal, a nossa massa, né, do nosso pão sourdough, ela já passou pelas 4 dobras que deveriam ser feitas, intercalando, né, de meia em meia hora, 4 dobras. Vocês podem ver que ela quase dobrou de tamanho durante as 4 dobras realizadas. Agora, nós precisamos preservar essa película que foi criada durante as dobras, porque essa película será a casca do nosso pão sourdough. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho a farinha de arroz, eu vou salpicar um pouco na minha bancada, certo? Já vou salpicar um pouco também no meu baneton, né, para que essa massa não venha grudar, né, no baneton, porque ela é uma massa muito hidratada, ela possui muita hidratação. Então eu jogo também, né, salpico também um pouco de farinha de arroz no meu baneton. Como eu preciso cuidar da minha casca, né, eu tenho que ter cuidado, então
de puxá-la, direcionando, né, a casca para baixo, em cima, então, da farinha que eu polvilhei. Agora nós vamos fazer uma costura na nossa massa, certo? Essa costura, então, eu vou medir, né, conforme o tamanho do meu baneton, que este baneton é apropriado para 500 gramas de farinha, ok? Eu vou puxar um pouquinho, certo? Eu vou dobrar, ok? Não até o final, deixando uns 3 dedos, vou dobrar. Vou puxar as laterais, dobrando até de um lado ao outro, ok? Essa é a nossa costura. Agora, com a ponta dos dedos, eu vou literalmente costurando e pressionando a minha massa. Percebam que a costura eu costuro e aperto, né? Lá no final ficou aqueles 3 dedos que eu deixei. O que eu vou fazer agora? Essa que sobrou eu vou enrolar. Enrolei. A minha costura ficou para baixo. A costura do meu pão. Ok? Vamos polvilhar um pouco mais agora de farinha de arroz, que vai dar um efeito bacana, né? Um efeito legal no nosso pão. Pode abusar um pouquinho na farinha de arroz. O meu baneton, então, já está, né, polvilhado aqui, salpicado com farinha de arroz. E agora eu tomo cuidado para a parte que foi desenvolvida, a casca, ela vai para baixo no nosso baneton, ficando a costura para cima. Com a palma da mão, eu vou dando uma pressionada, ok, na minha massa, certo? Uma pressionada, podemos pressionar bastante, sem medo. E com a costura, ela ficará desse jeito, ok? No próximo passo, nós vamos ver o quanto ela cresceu. Porque agora, depois da massa colocada no baneton, nós vamos pegar o plástico filme e vamos passar no baneton. Vamos passar 2, 3 vezes para vedar bem, né? Que já é suficiente. Ok? Massa sourdough posta no baneton, ok? E agora, muito importante, ela vai por 12 horas para a geladeira, né? Maturação, nós chamamos de maturação, 12 horas na geladeira. Então vamos levar para a geladeira por 12 horas e depois dessas 12 horas nós voltamos com o resultado final do nosso pão sourdough. Muito bem, pessoal, voltamos então com o nosso pão sourdough após 12 horas de maturação na geladeira. Vocês podem ver, né, como ele entrou no baneton e agora como ele está. Olhem o tamanho, né, o crescimento, o quanto ele maturou, o quanto ele fermentou lá dentro da geladeira por 12 horas. Agora o nosso procedimento, então, né, é tirarmos o nosso pão sourdough do baneton, ok? E vamos levá-lo para a panela cocote, onde será feita a cocção. Olhem como ele está no ponto. A gente aperta com o dedo e a massa acaba voltando. Vou utilizar então uma folha, né, de teflon,
já recortada no tamanho da minha panela cocote. Vou salpicar farinha de arroz, certo? E vou virar o meu pão diretamente em cima da minha folha de teflon. Vamos puxando com todo cuidado até o pão se soltar totalmente. Olhem que belezura o nosso pão sourdough após 12 horas de fermentação. Com o auxílio de um estilete, né? Ou você pode usar também um bisturi de cozinha, também existe no mercado. Eu prefiro usar um estilete. Vou fazer um corte, certo? Na minha massa, que vai dar um aspecto bonito após a cocção. Então eu vou pressionar um pouquinho com a minha mão e vou realizar esse corte um pouco profundo com o meu estilete, certo? Para depois nós termos um aspecto mais bonito no nosso pão. Feito o corte, como vocês podem ver, né, com o estilete, ele vai para a panela cocote, ok? Vamos assá-lo, então, na panela. Vamos acomodá-lo aqui na panela, certo? E aqui da panela, vamos tampar a panela e com o auxílio de 2 prendedores, eu vou fechar a minha panela cocote. E agora, o meu pão sourdough branco, né, está pronto para ir ao forno. E lembrando, pessoal, deve ir ao forno por 250 graus. 250 graus no nosso forno. Por isso a importância do termômetro, se você tiver um em casa, porque o pão ele gosta de temperaturas altas, elevadas, diferente do bolo, que precisa de temperaturas mais baixas, ok? Já já voltamos com o resultado do nosso pão sourdough branco, pois agora ele vai para o forno a 250 graus. Olá pessoal, então agora continuando, chegou o grande momento de nós abrirmos a nossa panela cocote, né, e ver como ficou o nosso pão. Lembrando que para não nos queimarmos devemos usar luvas, né, luvas, acessórios para poder abrir então a panela e ver como ficou o nosso pão. Vamos lá então, vamos ver como ele ficou após 30 minutos em cocção no forno a 250 graus. Vamos ver então, olhem o vapor, né, que já está saindo do nosso pão, ele já pronto, né, nosso pão sourdough branco. Olhem que linda massa, olha a textura, o desenvolvimento da casca, né, do nosso pão na panela cocote. Pessoal, esse pão é praticamente, né, ele é vendido por aí como sendo pão italiano, né, ou pão rústico. Na verdade, qualquer receita de pão que você quiser fazer, você pode assá-la na panela ou de ferro ou na panela cocote. A minha é uma panela cocote, ela não é uma panela de ferro, né? Observem o quanto ficou lindo, né, e desenvolvido o nosso pão sourdough, nosso pão de fermentação natural, utilizando aqui o levain, apenas água e farinha, ok? Lembrando, pessoal, que só podemos utilizar para fazer esse pão ou a panela cocote ou uma panela de ferro. O que acontece então? Né, esse pão, lá dentro da panela, ela vai formar uma temperatura muito maior ainda dentro da panela. Vocês viram que quando eu abri a panela, saiu aquele vapor, né? Ou seja, a temperatura lá dentro estava altíssima. E ela se assemelha dessa forma aos fornos profissionais, né? Mas é necessário uma panela de preferência de ferro ou a panela cocote. Vamos olhar o nosso pão por outro ângulo, olhem o quanto ele desenvolveu, né? Um pão lindo, né? Este pão então, o pão de levain,
fazendo, né, esta preparação, esta cocção desta forma, ele proporciona uma casca mais dura, como eu falei lá desde o início, nós preservamos a casca, por fora, né, a casca dura, e por dentro ele fica aquele aspecto macio, saboroso, né, o sourdough, né, azedinho. E já já eu vou voltar com vocês para cortarmos então, né, o nosso pão de fermentação natural, como vocês podem ver. Voltamos então, pessoal, com a nossa última etapa do nosso pão sourdough branco, né? Neste momento já eu utilizei uma faca de pão, né? Já partimos ele ao meio. E como nós podemos observar no nosso pão sourdough, ele contém vários, né? Muitos alvéolos. Alvéolo é um termo científico, pessoal, para a cavidade. Então, se vocês prestarem atenção, né, temos muitos alvéolos no nosso pão sourdough. Na panificação, os alvéolos são as bolhas de gás que se formam no miolo do pão. E eles dão a textura esponjosa, aquela estrutura macia para os pães de fermentação natural e de alto nível, né, de hidratação da massa. Aqui nós temos um pão sourdough de alto nível de hidratação. Então podemos ver como foi desenvolvida, né, a cocção em um pão muito bem preparado, muito bem feito. Preservamos a casquinha, né? Ó, vocês podem ouvir o barulhinho, a casquinha por fora, né? E por dentro nós temos os alvéolos que formam esta textura esponjosa, macia no nosso pão sourdough. Já aqui do lado, né, uma manteiguinha para deliciarmos essa gostosura deste pão sourdough, o qual eu desenvolvi, né, como autodidata, né, desenvolvi os meus pães artesanais. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. E se quiserem maiores informações, me procurem nas minhas redes sociais, Ronaldo Dias, ou pelo meu e-mail da UX, que também você me encontra lá pelo programa de pós-graduação do PPG Tour H. Até mais e um ótimo pão, né, de fermentação natural a todos vocês.